A palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de modo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o Senhor, ó Deus poderoso, Deus que tem nos guiado, Deus que por meio do seu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, e nós cremos que o Senhor tem algo a tratar conosco. Queremos expor o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente diante dessa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la. Ajuda-nos, ó Senhor, a praticá-la para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor aqui está lidando com um público de judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. São ex-judeus ortodoxos que deixaram aquela velha vida de escravidão, escravidão na religiosidade, não mais precisam levar animais no templo para que sejam sacrificados, não mais guardam alguns rituais, porque agora experimentam de uma nova vida em Cristo Jesus, agora eles têm a liberdade na nova aliança. Porém, esses judeus convertidos estão passando por muitas provas, perseguição religiosa. Por causa da fé, muitos perderam o cônjuge. Por causa da fé, alguns perderam seus melhores amigos, os familiares, perderam seus comércios. Então, muitos desses judeus, desses hebreus, estão cogitando a possibilidade de voltar à velha vida de escravidão na religiosidade, voltar ao velho judaísmo. Tem muita gente, muitos hebreus balançados com essa possibilidade. Aí o autor da carta aqui entra em cena, precisa chamar a atenção deles. E como vai fazer isso? No capítulo 3, capítulo anterior ao que nós lemos, o autor faz um paralelo bem interessante entre aquela geração dos primeiros ouvintes do primeiro século e a geração lá de mais ou menos 1450 a.C., a geração dos dias de Moisés e Josué,
O autor faz então esse paralelo entre essas duas gerações, e o autor então conta no capítulo 3 uma história antiga que era conhecida desses hebreus. Essa história você encontra basicamente no livro de Números, lá no Antigo Testamento. A história é mais ou menos assim: Deus libertou o povo de Israel, tirando-o do Egito, da escravidão. Depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo chega no deserto, e lá no deserto passa um bom tempo. O propósito de Deus não era que o povo ficasse no deserto vagando. O objetivo de Deus era levar esse povo até uma terra chamada Canaã. A vontade de Deus era que o povo desfrutasse de descanso nessa terra que é chamada também de terra prometida. Só que nessa terra prometida tinha um problema: ali habitavam os cananeus. E quem eram os cananeus? Os cananeus eram descendentes de Cam, um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos. Sem é o pai dos semitas, dos árabes e dos judeus, dos hebreus. Jafé, que basicamente é o pai dos europeus. E você tem Cam. Cam é o filho que desonrou o seu próprio pai Noé. E sabe o que é triste nessa história? Que os descendentes de Cam seguiram o caminho de seu pai. Pensa num povo violento, um povo que tinha a violência como estilo de vida. O povo cananeu praticava relacionamentos incestuosos, estupros, sacrifício de crianças, um povo completamente imoral e idólatra. E para piorar, os cananeus que habitavam essa terra, que deveria ser a terra de descanso para os israelitas, era um povo muito forte. Seria difícil arrancar essa terra dos cananeus para tomar posse dela. Então Moisés, num determinado período, quando o povo de Israel estava no deserto, Moisés seleciona 12 espias, um representando cada tribo de Israel, 12 tribos, 12 espias, para que fizessem então uma viagem exploratória, para saber o que tinha ali na terra que Deus estava prometendo. Os 12 espias vão para a terra, observam de longe. 2 deles voltam com um relatório bem positivo, dizendo: uau, essa terra é maravilhosa, é uma terra que mana leite e mel. Josué e Calebe são os que trazem essa notícia cheia de esperança. Deus reservou para nós uma terra maravilhosa. No entanto, 10 dos espias voltaram com um relatório extremamente negativo, dizendo: Moisés está louco. Moisés tirou a gente lá do Egito, pelo menos ali a gente podia comer cebola. Não tem como vencer esses caras, os cananeus, olha o tamanho deles. E esses 10 espias, eles acabam contaminando todo o acampamento de Israel. O povo de Israel se rebela de tal modo que eles pensam em tirar Moisés da liderança. Vamos escolher um outro líder, e esse líder nos guia novamente para a terra do Egito. O povo queria pegar Moisés, e aí Deus intervém na história, e Deus então dá uma bronca na comunidade de Israel, dizendo: olha, por causa da incredulidade de vocês, ó Israel, por causa da rebeldia, vocês não vão entrar na terra do descanso. Essa terra não é para vocês, incrédulos, rebeldes, teimosos. Essa terra é para a próxima geração. Os filhos de vocês, que hoje são pequenos, eles vão entrar, eles vão desfrutar da terra de Canaã. E a família de Josué e Calebe, porque eles creram. Mas vocês não entrarão no meu descanso. Irmãos, toda essa história aqui do capítulo 3 é o argumento, é o pano de fundo para aquilo que
o autor aqui da carta tem a tratar com aquela geração de hebreus lá do primeiro século. Eu gostaria de fazer brevemente a exposição, a explicação desse texto do capítulo 4. O argumento do autor aqui da carta é a seguinte: acompanhe comigo a leitura dos 3 primeiros versos do capítulo 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, hebreus do primeiro século, para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Basicamente, o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: no Antigo Testamento, não bastava ser circuncidado ou pertencer ao povo de Israel, se não tivesse a fé de Abraão. A lógica serve também para o Novo Testamento. Não adianta você ser batizado externamente, ter passado pelas águas, não basta ser membro de uma igreja local se você não crê na mensagem que é anunciada toda semana. Muitos no passado pertenciam à nação de Israel, mas muitos não entraram na terra do descanso. Muitos na igreja, infelizmente, não entrarão no descanso de Deus. A lógica aqui é a mesma. O que o autor está dizendo aqui para os hebreus e também para nós é que a salvação não é para todos aqueles que ouvem. A salvação é para todo aquele que crê. Deus tem um plano para o seu povo, e sempre foi assim. O plano de Deus não é castigar o seu povo eternamente, mas prepará-los para o descanso eterno. Deus se deleita com o seu povo ou no seu povo. Deus se envolve com os seus. E Deus tem preparado aqui um descanso, e é muito interessante o que nós vamos ver agora nos próximos versos, que o descanso que Deus tem preparado para o seu povo já foi preparado lá na criação, na fundação do mundo. Nós vamos ler novamente o verso 3 e logo em seguida o verso 4, que diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, é desde a criação. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sábado, do 7º dia: no 7º dia, o próprio Deus descansou de todas as obras que tinha feito. O que o autor está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus, depois de criar todas as coisas em 6 dias, no 7º dia, o próprio Deus descansou, e não apenas descansou, mas abençoou o 7º dia como um memorial. É o dia em que os israelitas deveriam descansar, ou parar, ou cessar todas as suas atividades. Seria um dia de culto congregacional entre a nação de Israel, um dia para cultuar a Deus em comunidade, e era um dia de deleite e de descanso no Senhor. Então Deus, que sempre desejou o descanso do seu povo, separou o 7º dia, o sábado, como um dia memorial, um dia que apontaria para o descanso eterno. O sábado serve como esse memorial no Antigo Testamento. E não só isso, Deus não apenas santificou um dia, mas Deus preparou uma terra também como um prenúncio do descanso eterno. E essa terra se chama Canaã. Infelizmente, muitos israelitas dos dias de Josué não acreditaram nesse descanso. Não acreditaram que Deus estaria do lado deles e que eles poderiam sim vencer os cananeus e tomar posse da terra prometida. Muitos não entraram
nessa terra de descanso. Mas aí tem uma observação bem interessante. Alguns hebreus da época em que a carta foi escrita, e talvez tenha passado a mesma pergunta sobre a sua cabeça: e Josué? Josué não entrou na terra do descanso? A primeira geração morreu no deserto, ficou vagando ali por 40 anos, a primeira geração morreu. Mas e Josué depois? Josué não entrou com a nação de Israel na terra prometida? E a resposta é sim e não. Porque de fato Josué entra na terra de descanso, essa terra que seria o prenúncio de um descanso eterno, mas eles nunca conseguiram experimentar o descanso que Deus tinha para eles. É isso que o autor diz aqui no verso 8, nós vamos pular aqui alguns versos. Olha o que o autor diz assim: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Isso significa, irmãos, que quando Josué entra com Israel em Canaã, eles tinham uma tarefa. Eles deveriam erradicar toda a maldade presente ali na terra de Canaã. Eu sei que os tempos são outros, mas eles deveriam destruir completamente os cananeus. E a lógica é simples, porque se os cananeus permanecessem ali naquela terra, os israelitas se desviariam, eles começariam a imitar as práticas pecaminosas dos cananeus. E você conhece o livro de Josué e de Juízes, eles não exterminaram os cananeus. Então, dessa maneira eles não entram no descanso prometido pelo Senhor. Eles entraram em Canaã, mas eles falharam. A lógica aqui é que Josué, servo do Senhor, não conseguiu dar descanso para o povo de Israel. E aí vem a pergunta: se Josué não conseguiu, quem vai conseguir? Quem pode nos levar a esse descanso eterno? E a resposta se encontra nos próximos 3 versos, versos 9, 10 e 11. Peço para que você me acompanhe. O autor diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Irmãos, você que está com sono, eu quero fazer um pedido agora a você, para que preste atenção no que nós vamos tratar daqui para frente. É uma passagem com uma riqueza teológica tremenda, os próximos 3 versos. É difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar de trás para frente. Eu quero falar primeiro do verso 11, depois nós vamos ver o verso 10, depois o verso 9. Eu peço para que, enquanto eu tentar explicar esses versos, para que você mantenha aí a sua visão na Bíblia. O verso 11, se você reparar bem, vamos começar de trás para frente, verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Há uma exortação aqui para quem? Nós vamos nos unir agora ao público original, aqueles hebreus do primeiro século. O descanso aqui, a exortação é para nós, é plural, ok? Presente. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Existe aqui uma exortação do autor no tempo presente. Então essa palavra, ela vem para nós dizendo: olha, faça a autoavaliação. Você vai entrar aqui no descanso prometido? Você está dentro da comunidade daqueles que ouvem a palavra com fé? A exortação aqui no versículo 11 é para nós, e é também no tempo presente. Agora, no verso 10, existe uma diferença de tempo e de pessoa. Diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O verso 4 diz que Deus descansou das suas obras depois da criação. E no verso 10 diz que aquele que entrou no descanso de Deus, singular,
e no passado, ele também descansou de suas obras como Deus descansou das suas. Então, se no verso 11 nós temos a exortação, no verso 10 nós temos o porquê nós devemos nos esforçar por entrar nesse descanso. De quem o texto está falando no verso 10? Olha aí na sua Bíblia. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Muitos comentaristas, muita gente acredita que o verso 10 diz respeito ao crente. A pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, no momento em que ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela entra nesse descanso. Muita gente pensa assim, que a pessoa quando crê no Senhor, ela descansa das suas obras de pecado, das suas obras más, que não passam de trapo de imundícia. Mas, irmãos, aqui eu quero adotar uma outra interpretação, uma interpretação que já foi defendida lá no século XVII por um puritano chamado John Owen e outros comentaristas. O verso 10, segundo essa interpretação que eu gostaria de propor, está falando de Jesus. Aquele que no passado entrou no descanso de Deus. Quem entrou no descanso de Deus aqui? O verso 14 explica. Olha aí o verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou onde? Os céus. Ele inaugurou o descanso. Josué não conseguiu. Jesus foi o primeiro que entrou naquele descanso de Deus, aquele descanso que Deus preparou lá na criação, na fundação do mundo. Irmãos, eu defendo essa ideia de que o verso 10 aqui está falando de Jesus, porque é muito estranho fazer esse paralelo entre aquele que entrou no descanso de Deus, com o Deus que também entrou no seu descanso na criação. Porque na criação, se você reparar bem, Deus descansou das suas obras boas. Depois da criação, Deus olhou para ela e viu que tudo era bom. É muito estranho comparar o descanso de Deus, a contemplação da sua criação, com o crente que descansa das suas obras de pecado. Não faz sentido. Então, um paralelo aqui seria entre Deus, o Pai, que criou todas as coisas e descansou, e o verso 10, Jesus, que também entrou no descanso de Deus e ele mesmo descansou das suas obras, como aparece aqui. Eu quero pedir para que os irmãos da transmissão coloquem um slide que traz esses dois versículos lado a lado, comparando o verso 10 com o verso 4. Faz mais sentido comparar, está pequena a letra, né? Perdão, mas faz mais sentido comparar o aquele que entrou no descanso de Deus, do verso 10 ali, Deus Filho, com o Deus Pai, que também entrou no seu descanso. Eu creio que o verso 10 aqui, então, diz respeito ao Senhor Jesus. E o paralelo é o seguinte, meus irmãos. Deus contemplou a sua obra da criação e entrou no seu descanso. Que dia? Que dia que Deus entrou no seu descanso? No sábado. Deus Filho contemplou a sua boa obra, não da criação, mas da recriação, porque em Cristo tudo se fez novo. Cristo fez nova todas as coisas. Cristo inaugurou o descanso para nós quando? Que dia? Qual foi o dia da ressurreição de Jesus? No domingo. É um paralelo muito interessante que o autor faz aqui nas entrelinhas desse texto que nós estamos lendo. Então Josué não conseguiu dar descanso para o seu povo, mas Jesus sim. Jesus, o novo Josué, aliás, é bem curioso que o nome Josué e Jesus é o mesmo nome. Os dois nomes significam Yahvé salva. A diferença é que Josué vem do hebraico e Jesus do aramaico, mas é o mesmo nome. O novo Josué, Jesus, ele sim consegue conceder o descanso para o povo de Deus. Jesus, ele inaugura essa realidade. Jesus é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Nós podemos dizer que o nosso descanso começa num dia muito especial. O nosso descanso começa no domingo da ressurreição. Esse descanso não se cumpriu plenamente
nós aguardamos o dia da volta do Senhor, onde nós teremos o descanso pleno, mas até lá, meus irmãos, nós temos um dia memorial para nos lembrarmos dessa promessa, de que nós teremos um descanso eterno. Nós podemos dizer que esse descanso já foi inaugurado. É muito interessante a gente perceber que a ressurreição de Jesus mudou a ordem das coisas. Irmãos, faz todo sentido. No Antigo Testamento, os nossos irmãos lá do passado descansarem no sábado. O descanso ficava no final da semana. Por quê? Porque eles aguardavam o descanso que viria no futuro. Então, como dia memorial, eles tinham um sábado para descansar. Para nós que estamos no Novo Testamento, faz todo sentido começar a semana com o descanso, porque o nosso descanso já veio. O nosso descanso começa com o Senhor Jesus. E é por isso então que o autor diz no verso 9: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Irmãos, é muito interessante a palavra grega que aparece aqui no texto, palavra que foi traduzida em português para repouso sabático. Essa palavra em grego aparece somente aqui em todo o Novo Testamento, repouso sabático. E talvez uma tradução melhor desse termo grego seria observância de um dia sabático. Então o que o autor está dizendo aqui, mais ou menos, assim como o povo de Israel tinha um dia memorial, uma observância sabática, isso acontecia no 7º dia da semana, no Novo Testamento, agora depois de Cristo, nós também temos um repouso sabático. Nós temos um dia de observância, o dia do Senhor. Então, resumindo tudo isso que eu disse, os 3 versos ficariam assim, de trás para frente. O verso 11 diz que nós devemos nos esforçar por entrar no descanso. O verso 10, esse descanso já foi inaugurado por Cristo, mas até aquele dia em que o descanso será pleno, nós temos um dia para nos recordarmos dessa promessa. Ainda resta para o povo de Deus um descanso sabático. Irmãos, é por isso, não é à toa que os primeiros cristãos lá no primeiro século, eles se reuniam para o culto, para o partir do pão. Que dia da semana? Primeiro dia da semana, no domingo. Por que não na quinta-feira? Por que não na sexta-feira? Se você vai lá para 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está recolhendo a coleta e diz que essa coleta deveria ser recolhida no primeiro dia da semana. Por quê? Porque é o dia de culto deles. Atos capítulo 20, verso 7, de novo nós temos a informação que os primeiros cristãos, eles guardavam o primeiro dia da semana, o domingo, para o partir do pão. Era o momento em que eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que alguns irmãos podem recorrer ao texto que se encontra em Romanos capítulo 14, se você puder abrir, Romanos capítulo 14, verso 5, para rebater essa interpretação. Porque ali em Romanos capítulo 14, no verso 5, é um capítulo bem interessante em que Paulo fala da tolerância com os fracos na fé. E depois Paulo diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. É lógico, irmãos, que para o culto devocional, todos os dias são iguais. Mas o domingo é especial porque ele marca o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Nós não nos reunimos todos os dias da semana. Seria muito bom se isso acontecesse. Mas os primeiros cristãos, desde o primeiro século, escolheram o primeiro dia da semana para realizar esse encontro. E quando Paulo fala aqui a respeito desses dias, Paulo não está combatendo a ideia do sábado ou do domingo. Quando nós fazemos um estudo histórico a respeito do que Paulo está dizendo aqui, tem a ver com os dias de jejum que os judeus estipulavam. No primeiro século, os judeus eles costumavam jejuar toda terça e quinta-feira. É tão interessante a história do cristianismo, porque
Existe um documento muito antigo que os cristãos, naquela época, eles determinaram que jejuariam de quarta e sexta, para não coincidir com os dias que os judeus jejuavam. Então, é muito provável que Paulo tenha essa ideia dos dias diferentes, dos dias de jejum aqui. Então, nesse sentido, nós não temos um dia especial para realizar o jejum e devocional. Todos os dias são iguais diante do Senhor. E é lógico que nós não olhamos para o domingo como um peso, como era no Antigo Testamento, uma lei que você não pode fazer nada. Não, é um privilégio. É o dia em que nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. O domingo é uma bênção, meus irmãos. É o dia em que nós saímos da rotina intensa da semana, é o dia em que o Senhor nos reúne para nos lembrar que há um descanso reservado para nós. Amém? Então, o que esse texto, voltando para Hebreus, capítulo 4, o que esse texto tem a nos ensinar? Esse texto deixa bem claro que, domingo após domingo, a promessa do descanso eterno vem sendo anunciada por meio da palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é poderosa, essa palavra de Deus que expõe o nosso coração diante da pregação. Aliás, falando da palavra de Deus, tem uma observação bem interessante do autor aqui da carta, nos versos 12 e 13. Vamos ler? O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, a palavra, quando é pregada, expõe o que está no nosso íntimo. A palavra julga a nossa reação. Quando a palavra é pregada, numa igreja local como essa, nós temos as mais diversas reações. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, e para mim também: como o seu coração reage a essa palavra? Com rebeldia? Com desconfiança? Com alegria? Com fé? Então, rapidamente, brevemente, eu gostaria de trazer 3 aplicações, 3 breves aplicações a respeito do que nós vimos até aqui. A primeira aplicação que eu gostaria de compartilhar é uma palavra para você que tem percebido ultimamente que a rebeldia tem crescido no seu coração e você já não consegue mais dominar essa murmuração. Essa palavra é para você que tem sido confrontado pelas provações, e ultimamente, toda vez que você é confrontado por alguma prova, você reage com reclamação. Nada está bom. Às vezes o culpado é o próprio Deus que te colocou nessa situação, ou às vezes é um irmão, ou às vezes é um sistema, às vezes é a liderança da igreja, às vezes é um irmão. A insatisfação tem tomado conta do seu coração, e talvez você tenha cogitado a possibilidade de abandonar a igreja, porque você talvez se julgue superior aos demais. Talvez você tenha cogitado a possibilidade de voltar à velha vida, porque na velha vida, antes de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não tinha tanta pressão, não tinha cruz para carregar todo dia, você não precisava se negar. E essa palavra, meus irmãos, ela vem para nos alertar,
porque nós devemos olhar para o exemplo de rebeldia e insatisfação que existia lá no Antigo Testamento, com o povo que foi guiado e liderado por Moisés e depois por Josué. Olhe para o exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento, não seja murmurador, e cuidado, porque a insatisfação e a murmuração, ela começa dentro do nosso coração, mas ela nunca fica ali no próprio coração, é um mal que se alastra. Aliás, o autor de Hebreus, ele também traz uma advertência seríssima a esses que guardam a amargura dentro do coração. Se você estiver com a sua Bíblia aberta em Hebreus, vamos para o capítulo 12. Cuidado para não contaminar os demais. Verso 14, também o verso 15, o autor diz assim: procurem viver em paz. Já começa aqui, porque tem muita gente que não gosta de paz, não pode estar em paz, que já quer uma guerrinha, já quer causar. Procurem viver em paz, e paz com todos, e busquem a santificação. Isso aqui é complicado, buscar santificação, porque às vezes nós temos argumentos bons contra nossos irmãos, contra a liderança, contra a igreja, contra Deus, mas não são argumentos santos, são argumentos pecaminosos, maldosos, venenosos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se esse for o teu caso nessa noite, arrependa-se em nome de Jesus, para de reclamar, para de murmurar, olhe para o exemplo do povo de Israel que não entrou no descanso de Deus. Então essa é a primeira aplicação, para você que tem percebido rebeldia dentro do seu coração. Segunda aplicação, a palavra para você que está cansado e sobrecarregado. Você que tem certeza da sua salvação, mas ultimamente a vida não tem sorrido para você não. Por algum diagnóstico, ou com você mesmo, ou para alguém da tua família, ou a incerteza da vida, uma preocupação daquilo que vai acontecer amanhã, necessidades, conflitos. Lembre-se que essa vida é apenas um peregrinar no deserto. Ainda não chegamos na terra do descanso, ainda não chegamos na terra prometida, e conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:18, ele diz que tem certeza que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então aguente firme. Foi o texto que o pastor Marcelo leu durante a intercessão: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A jornada está cansativa, mas aguente firme, ainda não chegamos no nosso descanso. Você quer descansar? Descanso é só na eternidade. Descanso de fato é só na eternidade. Aqui nessa terra ainda tem muito chão pela frente. Meu encorajamento para você, na verdade o encorajamento que a própria palavra de Deus nos traz, é para que você persevere em oração e leitura da palavra de Deus. O momento devocional é muito importante, porque no momento devocional o Senhor já tem preparado a porção diária para o nosso sustento espiritual. No momento devocional nós temos tudo aquilo que nós precisamos para não esmorecer. Então aguente firme. Em terceiro e último lugar, é uma palavra para você que não tem certeza hoje se entraria ou não no descanso prometido. Você não sabe se o seu destino final é o descanso eterno ou não. Se você morresse hoje, você não saberia dizer.
se você descansaria de fato ou não. E a recomendação que nós temos para você que está na dúvida nessa noite é que primeiro você reconheça que você é um pecador, que você não merece o alívio de Deus. E se você está passando por alguma dificuldade, se o mundo está nesse caos que se encontra, a culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa, da humanidade. Então tudo o que você deve fazer é se arrepender, reconhecer que você é falho e que você precisa de Deus. Você precisa confessar e reconhecer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida eterna. Não é a sua capacidade, não são os seus recursos que te trarão descanso, mas é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você está na dúvida, a palavra do Senhor vem convidando você nessa noite. No Senhor Jesus Cristo você encontra descanso para a sua alma. Ainda não o descanso pleno nessa era, mas é possível sim já desfrutar do descanso de Deus.